invocando a proteção de Deus, havendo nome legal, declaro aberta a presente sessão. Começar pelo processo da relatoria do vereador Cláudio Santos. 27. Apelação CID 0811-484-47-2021. Doutor Edmilson Fernandes de Holanda Neto, presente? Estou presente, desembargador. Pode fazer a sustentação, doutor. Obrigado. Bom dia a todos. Excelentíssimo desembargador Cláudio Santos, relator do presente recurso, desembargador Cornélio Alves, desembargador Expedito Ferreira e o doutor juiz convocado, doutor Ricardo Tinoco. Primeiramente, é uma satisfação voltar a fazer uma sustentação oral e principalmente advogar. Depois de quase 2 anos de uma depressão. Está aqui para mim é uma vitória, para mim e para minha família, que está aqui atrás do computador, me dando forças. Bem, excelências, o cerne da questão é quanto à validade da notificação extrajudicial. Essa tese, o doutor Ricardo Tinoco e o desembargador Cornélio Alves já tiveram a oportunidade de analisar agravo de instrumento com essa notificação inválida e concederam efeito suspensivo aos agravos. Do mesmo modo, são os acórdãos 081, 28, 29, 16, 2021, 081, 18, 77, dígito 37, 2021, da Terceira Câmara Civil, e os acórdãos 081, 2802, dígito 33, 2021, 081, 0540, 13, 2021 e 080, 45, 70, dígito 32, 2021, da Segunda Câmara Civil. Portanto, para o presente caso, existem precedentes desta Corte de Justiça. Nobre relator e vogais, a notificação extrajudicial é inválida. A notificação juntada ao processo faz referência à instituição financeira da relação contratual divergente do contrato. Na notificação extrajudicial consta Banco Itaú e no contrato é Banco Itaú Card. Nesse caso, é falácia, é engano dizer que se trata do mesmo grupo econômico ou da mesma empresa. A única semelhança entre Banco Itaú e Itaú Card é a sua holding, que a administra, que é a Itaúsa, ITSA 4 e ITSA 3 na Bolsa de Valores. CNPJ, diretores, presidente, todos são diferentes. Uma possível falência, uma cobrança de Banco Itaú não vai ser direcionada a Banco Itaú Card ou vice-versa. Essa é uma divergência na notificação, a pessoa jurídica. A segunda divergência, a cédula de crédito bancário tem número divergente da notificação extrajudicial. O banco, ao realizar a notificação, não realizou a notificação do contrato que era para notificar a mora. O terceiro ponto de divergência são as datas de vencimento da parcela. A data de vencimento da parcela no contrato é dia 27, na notificação extrajudicial é o dia 29, e deve-se levar em conta também. Outro ponto de divergência na notificação extrajudicial, o nome da apelante é Silvana Faustino Alves. Na notificação extrajudicial veio Silvana Faustino Alves de Holanda. Houve um acréscimo de um sobrenome. Excelências, não tem como aceitar uma notificação inválida de erros e vícios. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, já destacou que, abre aspas, a repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de erro crasso. Lembro-vos que a notificação da mora é requisito para ingresso da ação de busca e apreensão, e não para concessão da tutela. Portanto, citação e intimação do oficial de justiça no momento da apreensão não substitui a notificação extrajudicial. Deve o processo ser extinto por não obedecer os requisitos para ingresso da ação. Assim, agradeço a oportunidade, agradeço a minha família por me estar presente aqui nesse momento, agradeço a todos os colegas, aos servidores e, portanto, diante de tais apresentações, existe a probabilidade do provimento do recurso, pois existe o bom direito e o perigo de dano irreparável. Peço conhecimento e provimento da apelação.
Obrigado. Senhor presidente, cumprimentar o jovem advogado Edmilson Fernandes. Parabéns aí pela sua luta, pela sua superação desse mal que ataca a grande parte da população. Vossa Excelência haverá de encontrar a sua família, seus amigos, as forças necessárias para superar, vencer e se manter são, se Deus quiser, doravante, um jovem advogado, e pelas suas palavras vemos o brilhantismo do exercício da sua profissão que escolheu. Senhor presidente, eu estou mantendo a decisão, foi inclusive o doutor Ricardo, porque realmente não há boa-fé. Houve a notificação, a questão de holding do banco de um para outro, isso é relevante, bem como a data, bem como eventual acréscimo de número. Se tivesse realmente a intenção de pagar, foram 60 prestações, a pessoa sabia que devia, não foi, não pagou, não o fez em tempo oportuno e essa busca e apreensão me parece que está aperfeiçoada e correta, já se consolidou o endereço e inúmeras decisões que eu trago no voto do STJ, também aqui do nosso Tribunal de Justiça, e de maneiras que eu estou mantendo a decisão de primeiro grau, negando provimento ao recurso, senhor presidente. Pronto, os demais integrantes da turma estão acompanhando Vossa Excelência, então fica por maioria, ou por unanimidade, né? Conhece e nega provimento ao recurso. Na sequência, o número 48, desembargador Cláudio Santos. Pois não, senhor presidente, 48 é um processo Francisco de Assis Neto, posto Iguana, município de Mossoró. Advogado presente. 08 20 373 68, não é isso, Valor? Perfeitamente, senhor presidente. Doutor Daniel Pinto está presente? Se não há advogado presente... Não, Jaqueline? Não consta a relação. Está julgado. Então está julgado. Na sequência, o 66, desembargador Cláudio Santos. Pode identificar. Relação civil 0808 05681. Protase, locação e turismo limitada. E município Parnamirim, um apelado. Doutor Fernando de Araújo Jales Costa, está presente? Senhor presidente, esse processo é pelo provimento. O advogado está presente? Não está presente, não é? Não está presente, está jotado, né? Então, hein? Não está? Não. Então está votado. Na sequência, desembargador Cláudio Santos. 73. 73. Esse é segredo de justiça, Ministério Público. E ele será julgado em conjunto com o número 21, que tem um agravo de instrumento. 23. Senhor presidente, esse processo 73, decisão do juiz da Vara Única da Comarca de Pareia, pedido de destituição de guarda de menor. Também não sei se é advogado inscrito, senhora Jaqueline. Vou verificar agora. Raoni Araújo de Azevedo, está presente, doutor Raoni? Não está presente. Araújo de Azevedo. Não está presente. Votado juntamente com o outro, né? Com 21, né? Os dois estão sendo julgados em conjunto. Pronto, Bador? Votado, não é isso? Obrigado. O restante está no sistema. Na sequência, os processos da relatoria do Bador Expedito Ferreira. 85, apelação civil 0030-385-76-2012. Apelante MBR Comercial Limitada, Marcelo Boldo Ribeiro e outros. E apelado Estado do Rio Grande do Norte. O advogado Diogo Bezerra Couto. Está presente? Estou sim, Excelência. Senhor presidente, esse processo eu não estou funcionando. Quando eu voltar a funcionar, eu queria que Vossa Excelência, por favor, avisasse. Estou com o alto-falante ligado, ok? Pronto, tá certo. São 4 processos para despedir. Doutor, está com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, Excelência, relator do processo, os demais desembargadores, representante do Ministério Público, colegas advogados. Bom, o cerne da questão desse processo é bem simples. Se trata da fixação de honorários sucumbenciais. Se a fixação com base no Código de Processo Civil anterior ou no Código de Processo Civil atual,
bem como os requisitos, os preenchimentos dos requisitos para a fixação dos honorários, de acordo com o valor da causa, a importância, enfim. Primeiramente, excelências, há que se considerar que a sentença, ora recorrida, ela foi proferida já na vigência do Código de Processo Civil atual. Ela foi proferida no ano 2021 e modificou substancialmente uma sentença anterior que havia sido proferida na vigência do Código de Processo Civil anterior. Pois bem, ao atribuir, ao modificar substancialmente, materialmente, a sentença anterior através de embargo de declaração, ainda que os embargos de declaração, a princípio, eles não tenham efeito modificativo, nesse caso, houve efeito modificativo na sentença, foi proferida uma sentença nova, certo? E aí, a fixação dos honorários não se deu com base nos preceitos mínimos e máximos do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015. Os meus clientes, eles tiveram um benefício, um proveito econômico superior a R$306 mil. E o juiz Acó fixou os honorários cubenciais em irrisórios R$3 mil, certo? Então, o objetivo desse recurso é que esses honorários eles sejam majorados para se observar o critério objetivo mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico, considerando ainda que porventura, Vossas Excelências considerassem que o Código de Processo Civil aplicável ao caso fosse o de 73, o artigo 20, igualmente, ainda que não fixasse os parâmetros objetivos de 10% e 20% para a condenação da fazenda pública, eles previam a obrigatoriedade de se observar a isonomia, né? O que é tratamento isonômico? É tratar, dentro das armas processuais, ambas as partes da mesma forma. Todas as execuções fiscais em que a fazenda pública obtém proveito, obtém êxito, a parte perdedora é condenada em 10% sobre o valor da execução. Dessa forma, tratamento isonômico seria, no mínimo, equiparar o vencedor na condenação, no direito de receber igualmente os 10%. O juiz Acó, infelizmente, ele não observou o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e nem tampouco o tempo exigido para se executar o serviço. Observem, excelências, que esse processo tramitou por mais de 10 anos sob o patrocínio do advogado que vos fala. O proveito econômico foi superior a R$306 mil. Então, o mínimo que se observa, que seria necessário para se fixar os honorários, seria observar objetivamente esses critérios ao caso concreto. Aplicar a lei, ainda que fosse o Código de Processo Civil anterior, aplicar o artigo 20, observando os critérios de grau e zelo do profissional, importância da causa, tempo exigido para o seu serviço. Desta forma, sem tomar muito tempo de Vossas Excelências, gostaria que fosse majorado os honorários sucumbenciais, né? Primeiro, observando a aplicação do Código de Processo Civil, vigente na data da aprovação da sentença, isso é 2021, e se assim não fosse, se assim não vier a ser, que Vossas Excelências observassem pelo menos os critérios objetivos, acrescentando ainda que o Código do Processo Civil atual, ele nada mais é da consolidação de uma tendência jurisprudencial que já vinha sendo modificada anteriormente. Por que digo isso? O Código de Processo Civil anterior, ele não tinha esses critérios objetivos para a condenação da fazenda pública. É fato. Eles previam o tratamento isonômico, enfim. O que é que acontecia? Muitos juízes, né, muitos tribunais, discutiam o que seria o tratamento isonômico, o que seria uma condenação de sucumbência justa, e aí essa discussão acalorada foi um dos motivos para os legisladores encerrarem as discussões e colocarem objetivamente esses critérios no novo Código de Processo Civil. O próprio STJ,
em alguns julgados, ainda na vigência do Código de Processo Civil anterior, já vinha tendo esse entendimento e majorando os honorários comerciais, principalmente nos casos de condenação irrisória, como é o caso dos presentes autos, em que uma fixação de R$3.000 é inferior a 1% do valor da causa, do proveito econômico. Então, desta forma, venho solicitar a Vossas Excelências que deem provimento ao recurso para majorar os honorários, fixá-los de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, e assim não sendo, majorá-los, primeiro, porque o valor fixado é irrisório, segundo, porque não observou o grau de zelo profissional, a importância da causa, o tempo exigido para o seu serviço. Sem mais, agradeço pela oportunidade. Encerro aqui minha sustentação. Voto expedito. Pode proclamar, Excelência. Você não está aí para mais rápido. Vossa Excelência apresentou o voto, dando passe ao provimento para majorar para R$20.000. Né? O doutor Ricardo apresentou um voto, né, também parcialmente divergente, para fixar em R$8.000. E eu estou acompanhando o doutor Ricardo. Então, fica assim, por maioria de votos, sem conhecer, julgar parcialmente provido ao apelo, unicamente para fixar o valor dos honorários locatícios devidos aos patronos da parte recorrente, o valor de R$8.000, mantendo o julgamento em primeiro grau em todos os seus termos. Vencido do expedito, que fixava a verba em R$20.000. Queria falar alguma coisa, doutor Ricardo? Não, senhor presidente, eu agradeço a atenção de passar a palavra. É só para justificar a motivação, exatamente para que não haja a percepção por parte do advogado de que essa majoração que eu estou fazendo, ainda que destoando do relator e que foi acompanhada por Vossa Excelência, tem por fundamento o proveito econômico. Na verdade, não foi por essa razão. Foi exatamente porque a fixação dos honorários de forma equitativa teria que levar em consideração esses outros critérios que o advogado mencionou, o zelo, a importância da causa. Não é pelo proveito econômico, porque o STJ já afirmou o entendimento de que, nesses casos em que a nulidade do próprio ato infracional que daria origem ao título, não pode haver proveito econômico, porque não há título executivo ainda constituído. Então, se uma execução não pode nem sequer nascer por falta de título executivo, não teria como se concluir pela existência de proveito econômico, mas sim em razão desses outros aspectos e critérios que o próprio parágrafo 2º do artigo 85 do CPC prevê. Era só para justificar o motivo pelo qual eu lancei essa divergência parcial. Muito obrigado pela atenção. Na sequência, 93, apelação civil 08-14-834-19-2016, apelado do município de Natal e apelado Liga de Ensino do Rio Grande do Norte. Doutor André de Souza Dantas Elário, está presente. Com a palavra, doutor. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima senhora membro do Ministério Público, colegas advogados, membros aqui da sessão. Excelências, eu vou tentar ser o mais objetivo possível em respeito aos colegas advogados que têm outros processos tão importantes quanto este, mas eu vou precisar destacar, excelências, o tamanho da irresignação dessa situação colocada para o judiciário intervir novamente, né? A Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, excelências, tem mais de 100 anos de fundação. É uma entidade sem fins lucrativos que atende a sua função de ajudar na formação da educação, né? E ela vem, excelências, há 20 anos, exatamente desde 2002, se submetendo a fiscalizações abusivas, com abuso de autoridade, com excesso de exação, baseando-se em premissas inexistentes, sem qualquer base lógica e sem qualquer prova, para que haja a constituição de créditos tributários. Desde então, excelências, ano após ano, a Liga de Ensino vem tentando resolver e conseguindo resolver essa situação de ilegalidade com base em decisões do próprio Tribunal Administrativo, com base em pareceres do próprio procurador do município e com base em decisões reiteradas e sistemáticas do Poder Judiciário, seja de primeira instância, seja do Tribunal de Justiça. O fato, excelências, é que a Liga de Ensino, há praticamente 20 anos, vem ano após ano sendo acusada de ter distribuição disfarçada de lucros,
sem qualquer corroboração, com argumentos de mera retórica, de mera argumentação arbitrária. E o fato, Excelência, é que a imunidade tributária ela tem uma função não apenas para a entidade, mas, pelo contrário, para a coletividade. A imunidade tributária é uma escolha da Constituição para que algumas entidades possam exercer a função do Estado. Existe uma verdadeira parceria público-privada entre a entidade de educação que não distribui lucros e a sociedade e o Estado fiscal. E, na verdade, Excelências, o município vem acusando a entidade de se submeter a um regime que não poderia gozar de imunidade com base em qualquer argumento, menos argumento jurídico, Excelências. Nós temos aqui, Excelências, os precedentes do Tribunal Administrativo são reiterados. Não há um caso sequer que diga que houve irregularidade. Não há um caso sequer em que o Tribunal de Justiça tenha dito que havia alguma irregularidade para que a imunidade não seja gozada. Pelo contrário, Excelência, existem perícias judiciais, perícias feitas, inclusive um inquérito policial que chegou a ser instaurado para constranger dirigentes da entidade, foi arquivado. Existem perícias no processo principal, que foi o primeiro processo de fiscalização, em que se verificou excesso de exação, abuso de autoridade, calúnias por parte do auditor fiscal. E, na verdade, Excelências, o que nós pretendemos é a manutenção da sentença, que novamente reconhece que a entidade ela tem direito à imunidade, que ela preenche os requisitos do CTN, do artigo 14, ela não distribuiu lucro, não distribuiu patrimônio, não remeteu dinheiro para o exterior, ela não fez absolutamente nada além da sua função. E isso está comprovado por perícias no processo, por decisões do Tribunal Administrativo, como eu mencionei, e pelo próprio procurador do município, que rechaça essa tentativa de arrecadação do fisco, que acaba gerando uma verdadeira resignação, porque, Excelências, eu acompanho pessoalmente essa situação, esse contexto fiscal de perseguição do fisco municipal desde 2006. Então, não é uma novidade para Vossa Excelência, já houve julgamentos reiterados, e aqui eu chamo a atenção, Excelências, para uma afirmação de que há um professor alemão, Klaus Vogel, que sempre se queixou de que um professor universitário, como é meu caso, de direito tributário, não pode lecionar matéria sem se envergonhar diante de tamanhas injustiças do Estado fiscal. O fato, Excelência, para concluir, é que nós temos aqui mais um caso exatamente análogo aos demais que já foram julgados, em que foram afastadas as teses mirabolantes e arbitrárias do município, que não pensa no contexto da imunidade no âmbito do sistema econômico, mas que pensa apenas na arrecadação tributária para fazer face à sua ineficiência do gasto público. Portanto, Excelência, eu peço a Vossa Excelência, com o devido respeito ao município, a manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos, que reconheceu a ilegalidade, mais uma vez, do município, dando um recado ao município, Excelência, dando um incentivo de que haja uma paralisação desse abuso de poder, desse abuso do auditor fiscal de constituir, sob qualquer argumento, o crédito tributário, gerando um clima de guerra entre uma entidade que gera uma função pública e a sociedade. Não é o caso, não é uma empresa que está lá com objetivos lucrativos, é uma entidade que, inclusive, tem na sua previsão de estatutária transformar o seu patrimônio em patrimônio público em caso de dissolução. Outro fato, Excelência, para concluir, é que a afirmação arbitrária e inverídica de que há distribuição disfarçada de lucro não é verdade, não tem um elemento de corroboração, não há um elemento que diga onde foi distribuído o eventual lucro, não há um elemento que diga para quem foi o lucro, para onde foi o lucro, em que conta bancária houve distribuição. Simplesmente, Excelência, é um modelo que o Estado brasileiro vem adotando. Primeiro acusar para os fins arrecadatórios e depois vai lá e resolva na justiça. Então, o que eu faço aqui, Excelência, é um apelo como advogado da entidade sem fins lucrativos, entidade que tem uma função indiscutível, incontroversa na sociedade, para que seja mantida a sentença, mantendo-se por seus próprios fundamentos, inclusive para evitar essa repetição que já dura 20 anos de abuso de poder. Peço a Vossa Excelência atenção, é um caso que envolve uma cifra para a entidade bastante elevada, não há um caso sequer contrário à Liga, nenhum dos elementos que o município traz, e aqui eu trago para finalizar um trecho da perícia
feita num processo judicial que houve todo o enfrentamento do tema e que se fala no item da perícia específica. É possível verificar se houve distribuição de qualquer parcela de renda ou patrimônio. Aí fala o perito. De acordo com a análise pericial, a autora não distribuiu qualquer parcela da renda ou patrimônio. Tal situação é inexistente nos documentos livres contábeis. O outro item, excelência, o perito fala expressamente, ipsis literis, de acordo com as análises realizadas, as receitas e despesas estão revestidas de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Não pode-se apontar qualquer irregularidade nos registros contábeis que venham a desqualificar a escrita contábil da entidade e seus números. Excelência, se não há irregularidade, se não há prova de eventual violação do CTN, o que nós temos aqui não é um contribuinte qualquer querendo obter vantagem, planejamento tributário sofisticado. O que nós temos aqui é uma entidade educacional que tem 100 anos de fundação, que tem uma função pública inquestionável, que está sendo perseguida dia após dia, não por outra razão, excelências. Nós vamos adotar as providências contra os auditores fiscais em função desse abuso que se sustenta há 20 anos, de forma reiterada, provocando, inclusive, a intervenção do judiciário desnecessariamente. Isso é uma situação repetida, e uma situação inaceitável para um cidadão comum. Imagine para um professor de direito tributário. Peço desculpas pelo excesso, peço a vossas excelências a manutenção da sentença e, portanto, o improvimento do recurso, inclusive em relação à sucumbência, que está definida de forma objetiva de acordo com a lei processual. Agradeço a vossas excelências e desejo um bom dia a todos. O voto do relator, que é o expedito, tem a seguinte conclusão. Conhecer e julgar parcialmente provido o recurso de apelação, unicamente para fixar o valor dos honorários devido aos patronos da parte autora no valor de R$40 mil, mantendo o julgamento do primeiro grau e seus demais pontos. Agora, o doutor Ricardo Tinoco, ela apresentou um voto divergente para fixar a quantia em 30 mil, que entendo razoável e proporcional. E eu já entendo que essa quantia deve ser de R$20 mil, que vale para isso um caso idêntico, né, no julgamento lá da terceira Câmara Civil, e que foi relator o desembargador João Rebouças. O acordo de 7 de 11 de 2021. Então, o desembargador expedito fixa em 40 mil, uma divergência parcial do doutor Ricardo em 30 mil, outra minha no valor de 20 mil. Vamos ficar assim, o desembargador expedito permanece com os 40 mil, desembargador? Excelência, não, eu vou aderir ao do Ricardo para resolver logo a situação, R$30 mil. 30 mil. E eu vou fixar... Vou ficar mesmo com os 20. Na minha volta, eu vou fixar em 20. Então, vamos aguardar aí a convocação para a extensão do quórum. Então, fica fixado em 30 mil, não é, Isvaldo Expedito? Sim, excelência. E eu, vencido em parte, eu voto fica no valor de 20 mil. Doutor André, aguarda aí a extensão do julgamento, tá certo? Foi julgado, então, mantendo a sentença no aspecto do mérito, né, excelência? Do mérito, E é só uma divergência aí em relação aos honorários. Não, o aspecto dos honorários aí é uma consequência dos embargos e do eventual recurso especial, mas eu agradeço a atenção de vossas excelências quanto... Tá certo, tá bom, então. Era o principal objetivo aqui hoje da minha sustentação oral. Tá ok. Vossa excelência. Um abraço. Então, meu voto fica divergente somente nessa parte, dos honorários, para fixar em 20 mil. Acompanhando o relator nos demais termos. E o desembargador doutor Ricardo também. Né? A divergência é só minha em relação aos honorários. Agora, o 101, é apelação civil 08-12-391-56-2020. Apelante a PEC, Sociedade Potiguar de Educação e Cultura, e apelado Alessandra Miranda da Silva, Beatriz Moreira de Araújo e outros. O advogado doutor Paulo Coutinho está presente? Não está presente? Não está presente. Então está julgado. E agora o 104 da pauta. Apelação civil 08-51-656-02-2019. Apelante a PEC,
Sociedade Potiguar de Educação e Cultura, e apelado Gustavo Diniz Monteiro. Doutor Paulo Coutinho também não está presente, não é? Não está presente. Então está julgado. Agora os processos da relatoria do desembargador Ricardo Tinoco. Doutor Ricardo Tinoco, pode identificar, doutor, 132. Pois não, presidente. Apelação civil 084-2039, dígito 86 de 2017. Apelante Justicerve e apelado Rio Verde, Empreendimentos e Participações. Presidente, aqui um momento só, o doutor Daniel está presente? Sim, excelência. Estou aqui, excelência. Doutor, Vossa Excelência representa quem? Ajustes? Ajuste, que é a parte recorrente. Exato. O relator conhece da provimento ao apelo, não é isso, doutor Ricardo? Isso. Talvez seja necessário tentação oral. Pode falar, doutor Ricardo. Na verdade, eu estou aqui reconhecendo que houve nulidade, porque houve impugnação ao cumprimento de sentença e não se deu oportunidade para a contradita. Está satisfeito, doutor? Esse é o entendimento. Doutor Ricardo, só para esclarecer, excelência, perdão. Doutor Ricardo, o senhor está reconhecendo que houve nulidade do julgado, então, é isso? Eu estou dizendo que a fase de cumprimento de sentença foi inaugurada. Sim. Foi realizada a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não se deu o contraditório. Portanto, há uma nulidade. Está anulando a sentença. Perfeito. Eu estou satisfeito, não vou sustentar, não. Pois não. Ok. Na sequência, 138. Pois não, senhor presidente. A apelação civil 081-1613, dígito 42, 2019, G5, Planejamentos e Execuções é apelante, e apelado representante do município de Parnamirim. Tem advogado, doutor Ricardo. Doutor Manuel Cipriano, está presente? Está. Está presente, doutor Manuel Cipriano. Por favor, doutor Manuel. Vossa Excelência está mantendo, não é, doutor Ricardo? Fica até desnecessária a sustentação oral. Aí tem 171, não é, presidente? É 138, né? Então fica julgado. Na realidade, seria desnecessário, né? A sustentação oral, conhece negar provimento ao apelo. Na sequência, 158. O 58 é não mesa, senhor presidente. Não é mesa. 171. 171, apelação civil 084-9138, dígito 44, 2016, município de Natal, apelante é o Sindicato de Servidores Públicos Municipais. É advogado para sustentar? Tem advogado, excelência. O doutor representa quem? Eu represento o sindicato. A parte recorrida, né? É isso. Então, o relator está reconhecendo e negando provimento. Acho que não precisa, né? Isso. Da sustentação oral. É isso, doutor? Obrigado. 177, doutor Ricardo, não é isso? Agora... apelação com remessa necessária 081-4293, dígito 15, de 2018, senhor presidente. Apelante aos sindicatos policiais civis e servidores da segurança pública e apelado ao Estado do Rio Grande do Norte. O advogado, doutor Isaac Alcântara Alves, está presente? Doutor Isaac não está presente. Então está julgado. Doutor Ricardo, findado, né, do senhor? Isso. Vossa Excelência? Eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. Pronto. Da pauta do dia foi o doutor Ricardo. Agora, da minha relatoria, tem um 180, agravo interno e agravo de instrumento, esse não cabe sustentação oral. Né? O 182, outro agravo interno, em agravo de instrumento, também não cabe sustentação oral. Na sequência, 192, apelação civil 08, 49, 310, 83, 2016. Apelante município de Natal e apelado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal. O advogado doutor André Augusto de Castro. Isso, excelência. O doutor André não pôde participar hoje, me pediu para fazer o substituto. Certo. Pelo sindicato. A excelência representa a parte recorrida, não é isso? Isso. Eu estou conhecendo e negando provimento. Ok, excelência. Obrigado, satisfeito. Na sequência, a apelação civil 0857. O número, desembargador? É o número 196. É a apelação civil 0857 765 32 2019. Apelante Silvio Rodrigo dos Santos e o advogado doutor Francisco Barros Dias. O apelado, Estado do Rio Grande do Norte, Instituto de Previdência Servidor do Estado.
Doutor Francisco Barros, está presente? Não está presente, Bárbara. Não está presente? Não está votado. Está votado. Então está unanimidade. Julgado. Vamos agora para os da pauta anterior. 203, relator Isvaldo Cláudio Santos. Apelação civil 0801-979-42-2020. Apelado Rosalba Ciarline. E apelado Alisson Leandro Bezerra Silva. Senhor presidente, embora eu entendesse que esse processo está prejudicado, porque se trata de um documento da época da transição, mas o advogado insistiu que havia realmente uma ordem judicial descumprida. E eu estou aqui, conforme relatório e voto, mantendo a decisão, o provimento, mantendo a sentença. Então, está unanimidade, né? Os advogados estão presentes, Marcos. Está presente? Mas não se pronunciaram, a gente está. É verdade. Quem fala? Excelência. Caio Vitor, por doutor, pelo... Pois não, doutor. Não, só para confirmar, pelo desprovimento da apelação? Desprovimento. Pronto, então dispenso, Excelência. Quem tem um outro advogado? Doutor Cristiano? Doutor Cristiano? Não estamos ouvidos. Som. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência e passo para o processo seguinte. Depois, Vossa Excelência chama esse enquanto advogado conserta o equipamento, né? 204. 204, que é relatoria do expedito, o grave do instrumento 0809-121-55-2021. Agravante Max Rocha Medeiros e condomínio Terra Luma. O advogado, doutor Matheus, está presente? Não está presente. Não está? Não. Então está julgado. Na sequência, 205, agravo de instrumento 0809-430-76-2021. Agravante Cleanto, Bertrand, Montenegro Cortez. E agravado no município de Natal. Não cabe a sustentação oral, 205, viu? Essa eu não compreendi. É porque trata de decisões que não vê sobre tutelas provisórias de vigência e advivência. Aí não cabe a sustentação oral. Ok, doutor? Na sequência, 206, também não cabe sustentação oral. Desembargador Cornélio, só pela ordem que eu estou à disposição de Vossa Excelência. Como é, doutor? Cristiano Barba. Está pronto já, não é, doutor? Chamo já. O 207 também não cabe sustentação oral. É grave interno. E o 208 também não cabe sustentação oral, mas foi solicitada a retirada do processo de pauta. Doutor Cristiano, vamos agora? Pois não, Excelência. Agradeço pela atenção e peço desculpas pelo imprevisto técnico, pelo inconveniente técnico. Relator Desembargador Cláudio Santos, é o 203 da pauta. Está com a palavra. Excelentíssimo senhor Desembargador Cláudio Santos, relator do processo, excelentíssimo senhor presidente, Desembargador Cornélio, excelentíssimos senhores desembargadores membros da Câmara Criminal, aos colegas advogados que assistem à sessão, aos servidores que acompanham e a todos que assistem pelo YouTube. Com a máxima vênia, a sentença proferida no presente processo, nos presentes autos, e a combatividade do colega que me ladeia na tribuna, o doutor Caio Vitor, a quem rendo os cumprimentos, o caso deve ser solucionado com a extinção do processo ante a perda do objeto, por uma questão bastante simples, bastante singela. A Comissão de Transições e Gestão, a transição entre gestões, ela opera temporalmente até o início do mandato daquele que toma posse. Inclusive, Excelências, a resolução do TCE que disciplina essa transição de gestões, ela expressa diversos procedimentos que devem ser tomados
tomados pelo gestor que assume, que é quem entrega o relatório de transição ao TCE, e que, no caso de não existir a transição, ou dela ser imperfeita, incompleta, no caso de não se transmitirem todas as informações e documentos que a resolução exige, existe um relatório especial para esse fim. Indago a Vossa Excelência qual é a finalidade deste mandado de segurança persistir nesse momento processual, nesse momento temporal, quando ultrapassados mais de um ano da gestão. Certamente e obviamente, esse relatório de transição ou o relatório de que ela não ocorreu da forma devida já foi transmitido pelo gestor que ora gere o município de Mossoró ao Tribunal de Contas. Certamente ele já providenciou todas as medidas judiciais para obter o que ele alegava não ter obtido. Muito embora, Excelência, eu preciso destacar aqui, nos autos, a prova efetiva e escrita de que a Comissão de Transição de Gestões, nomeada pela então prefeita Rodalso, cumpriu o seu papel, cumpriu o seu mistério. Mas qual a utilidade de discutirmos isso agora? Uma. Não há mais utilidade nesse processo. Então, por essa razão, o processo deve ser extinto, inclusive conforme a norma judicial, conforme consta do parecer do Ministério Público proferido nos presentes. Outra questão, Excelência, que está alinhada no apelo, que a prefeita, então prefeita Rodalba Cialini, não é a autoridade que se diz omissa, que se aponta omissa. Como se diz na inicial e como se demonstra no apelo, inclusive com a juntada da norma das contas, tanto o prefeito eleito, quanto o prefeito ou o gestor, no caso, a ex-prefeita, que estava no mandato, eles nomeiam comissões para que faça a transição de gestões. Essa comissão é que é a autoridade fatura. Seria como entrar com uma segurança contra o presidente do Tribunal de Justiça por ato da comissão de licitação. Não há como imputar a editora omissão, ou não ter cumprido liminar, ou não ter cumprido a liminar, que exige a transição, se não era ato dela. O ato que competia a ela garantiu, ela nomeou a comissão e baixou um decreto. A comissão de transição, nomeada pelo eleito, teria acesso a todos os prédios. Se alguém não cumpriu fielmente os seus deveres, isso é a comissão de transição nomeada. Então, a ex-gestora não descumpriu suas missões legais e institucionais. E ela não é autoridade coatora. E, por fim, Excelência, essa discussão ela exige dilação probatória. Então, o mandado de segurança não é o instrumento adequado para se discutir isso, e, por tais razões, Excelência, pugna também a reforma da sentença para que seja extinto, mandamos, por ausência de prova pré-constituída. Então, são essas as razões da apelação, são essas as razões que tragam situação oral e que requerem que a Corte reflita, avalie com bastante parcimônia, com bastante maturidade. É o que requer, Excelência. Senhor presidente, eu estou... Desembargador Cláudio. A outra parte vai falar, o procurador? Vou sim, Excelência. Então, a Excelência tem que tomar iniciativa de porque é que... Eu liguei o áudio agora, Excelência. Tá certo. Eu só saudando o doutor Cristiano, saudando o ilustre relator e demais membros da Corte e servidores, seria meu objetivo, Excelência. A sentença já se manifestou de forma acertada quanto a essa questão da preliminar, que já teria sido levantada desde a manifestação perante o juiz do acordo. E a sentença disse o seguinte: tal entrega só foi perfectibilizada após o deferimento da medida liminar, sendo necessário o prosseguimento do feito para confirmação ou não da decisão anteriormente proferida, não havendo que se falar, portanto, em perda do objeto do mandado de segurança ora analisado. E respondendo objetivamente à pergunta que foi feita da tribuna, Excelências, qual a finalidade? A finalidade é justamente em demonstrado como está o descumprimento da obrigação, que era, assim, da chefe do Poder Executivo,
Inclusive, desembargador Cláudio Santos, a própria sentença se arvora de um precedente relatado por Vossa Excelência, justamente sobre a competência do chefe do Executivo, de uma remessa necessária, 2018-007174-2003, dessa primeira Câmara Civil, julgado justamente em 11 de junho de 2019, justamente dizendo que a competência é sim do chefe do Executivo, porque é ela que cabe gerenciar e coordenar as atividades da equipe de transição. E Excelência, eu não identifiquei, nos autos pelo menos, essa confirmação de que todos os documentos foram entregues, até porque a inicial foi instruída com uma relação muito simples dos documentos que não foram apresentados, e trata-se, sim, de caso que se resolve meramente com prova pré-constituída, não precisa de delação, não precisa de perito para apresentar, não precisa de testemunha para ser ouvida, precisa se analisar o documento XYZ, que foi relacionado na inicial e a liminar foi deferida. Foi entregue, não foi entregue. Então, nos autos não estão. E não sendo, cumpre-se a medida liminar e, não tendo sido entregue, não tendo cumprido a prefeita a sua obrigação, tem que ser confirmada a sentença para que seja executada a multa combinatória. Porque quem descumpre esse dever de informar as informações no tempo necessário, no tempo urgente, para que a administração pública possa fazer as transições e dar sequência ao trabalho necessário para a defesa dos interesses públicos, tem que, em descumprindo a ordem judicial, ser sancionada com a devida multa combinatória que foi imposta na decisão liminar. Então, há necessidade da confirmação dessa tutela. Há necessidade de manutenção da sentença, porque há proveito. O processo não se extinguiu e a jurisprudência, como eu disse, inclusive dessa primeira Câmara civil, que está mantida e disposta na sentença, é nesse sentido, de confirmar, e não tendo sido cumprido, a aplicação da multa combinatória que foi determinada na decisão liminar, e para isso não pode ser extinto o feito. Há de ser confirmada a sentença e o processo seguir seu trâmite natural para que possa ser executada essa multa em face do descumprimento desse dever que é essencial de todo gestor público, porque os documentos e informações, elas têm que ser transmitidos para que a administração pública não possa interromper a prestação de serviços que são essenciais à sociedade, principalmente no município como de Mossoró, que tem uma dimensão e uma grandiosidade para o estado do Rio Grande do Norte, um volume de informações necessárias para que não tivesse prejuízo à continuidade de serviços públicos, como efetivamente foi verificado, porque diversas dessas informações não foram alcançadas pela gestão e tiveram dificuldades na implementação disso. Então, Excelências, o que se pede, essa questão que já foi enfrentada na sentença dessa preliminar, é que seja mantida a sentença, porque não incorreu em erro, na verdade, se amparou na jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado e especificamente dessa primeira Câmara Civil e especificamente desse relator, o desembargador Cláudio Santos. Então, por essas razões, Excelências, encerrando já a minha participação, eu peço que a sentença seja mantida. O desembargador Cláudio Santos está com a palavra. Senhor presidente, eu estou mantendo a sentença, inclusive porque a própria resolução do Tribunal de Contas do Estado é clara relativamente à responsabilidade do prefeito de então para fornecer os documentos, de formas que, a princípio, há essa questão do eventual descumprimento da decisão judicial e há também a questão da multa pelo descumprimento, não só a questão civil, mas também a eventual questão criminal, de maneira que permanecem válidos os motivos ensejadores do mandato de segurança e eu mantenho a decisão como posta pelo juiz de piso. Pronto, pelo que consta, desembargador expedito e doutor Ricardo Tinoco estão acompanhando Vossa Excelência. Então, fica a unanimidade. Vamos agora ao processo do doutor Ricardo Tinoco. 209. Não está em mesa, doutor? Ou retirado de pauta? Não mesa. Retirado de pauta, aqui está constando, né, doutor? Veja aí. Retirado de pauta, na sequência da minha relatoria, 210, apelação 508-37, 531-58-2021, apelando Carlos Eduardo Araújo de Paiva, e apelado Itaú Unibanco S.A.
Doutor Wilson Salles Belchior, está presente? Não consta na lista dos presentes. Então, está julgado. Na sequência, 211, apelação civil 08-11-875-31-2015. Apelante apelado André Dias Costas e apelante apelado Adriana Sara Corrêa de Castro. Os advogados. Estou aqui, Excelência. Franco, Ricardo Lucena está presente também, Excelência. Pronto, doutor André, pode começar, doutor André. Ok, Excelência, muito obrigado. Inicialmente, quero cumprimentar o desembargador Cornélio, os desembargadores Cláudio Santos, Expedito Ferreira e ao juiz doutor Ricardo Tinoco, bem como a representante do Ministério Público, demais colegas advogados aqui presentes, servidores. Antes de iniciar a minha sustentação, quero também cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, e eu faço na pessoa da ilustre representante do Ministério Público, pelo Dia Internacional da Mulher, que se comemora na data de hoje. Então, Excelências, como Vossa Excelência colocou, cuidam aqui os autos de duas apelações cíveis das duas partes, né, num processo originário que cuida de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, regulamentação de guarda e convivência. Né? Eu vou tratar aqui, eu represento os interesses do apelante, também apelado André Dias Costa, né? E vou falar aqui especificamente, inicialmente, do seu recurso de apelação. Em seu recurso de apelação, o inconformismo do recorrente, nesse caso, ele cinge-se a uma questão bem pontual, que é o período de reconhecimento da união estável, né? Que foi uma união estável que durou aí cerca de 2 anos apenas, e mais do que isso, as consequências patrimoniais advindas dessa ruptura, ou seja, a partilha do patrimônio. Na sentença, o juízo de primeiro grau considerou a partilha de uma forma, digamos assim, ampla, né, para que todo o patrimônio adquirido durante aquela relação fosse devidamente fracionado, partilhado entre os conviventes. Todavia, essa preocupação que nós temos aqui, e essa é a razão do recurso à apelação, é que isso possa eventualmente trazer dificuldade de interpretação no momento do cumprimento, de sorte que é importante que a sentença ela seja reformada para deixar delimitado efetivamente o raio de incidência dessa partilha de bens. Isso porque trata-se de um imóvel cujo terreno foi adquirido em prestações mediante financiamento habitacional. Esse terreno foi adquirido em um prazo bastante elástico de 35 anos, que equivale a mais ou menos aí 420 meses, e foi adquirido dentro da união estável, que, como eu disse no início, durou talvez pouco menos aí de 24 meses, conforme documento assinado pelas partes, que está localizado no ID 4091-639, 4091-639, no qual eles afirmam, né, que o término da convivência se deu em junho de 2015, né, e que começou lá em setembro de 2013. Então, uma união estável de menos de 24 meses, não faz sentido que a totalidade do valor desse terreno, que tem prestações ainda em andamento, ela seja partilhada, mas apenas então somente aquelas parcelas que se venceram no curso da relação convivencial, como só vem sendo decidido de há muito, né, pela jurisprudência, não restando dúvidas nesse sentido. O mesmo deve ser considerado em relação à edificação do imóvel. Esse foi um imóvel, e isso está devido que foi sendo construído por etapas, né? Então, ao tempo da ruptura da união estável, esse imóvel ele não havia sido construído em sua completude, muito pelo contrário. Então, esse também é um fato que deve ser considerado, de sorte que a apelação do senhor André Dias Costa, ela deve ser provida, ou busca que o seu provimento, para que a partilha desse imóvel se dê sobre as parcelas do financiamento pagas no curso da relação convivencial, né? E
sobre as benfeitorias efetivamente erigidas, constituídas, construídas, levantadas pelo casal durante o período de convivência. Essa, portanto, é a controvérsia sustentada aqui no apelo do senhor André Dias Costa. Né? Nesse mesmo sentido, foi o parecer do representante do Ministério Público em segundo grau, no sentido do provimento, né, desse recurso. Né? E aí, precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça de Goiás, nesse sentido de que a ameação deve incidir apenas sobre o montante pago durante a união e não sobre a totalidade do bem, sob pena de enriquecimento indevido, enriquecimento sem causa de um dos ex-conviventes, certo? Agora, me refiro especificamente ao recurso de apelação da parte contrária, a senhora Adriana. O recurso da senhora Adriana, ele está vertido em 3 pontos. Uma matéria preliminar e 2 matérias de mérito. Quanto à matéria preliminar, argue, em verdade, essa matéria preliminar foi suscitada em sede de contrarrazões à apelação por parte da apelante senhora Adriana, que seria a de que o recurso de apelação do senhor André não deveria ser conhecido por não atender, o princípio da dialeticidade, que é aquele em que o recurso de apelação deve apresentar não apenas os elementos, né, de resignação, mas também adentrar em cada um deles apresentando os respectivos argumentos, fatos jurídicos. E isso, claro, até pela própria exposição que fiz aqui, teria a apelação não atendido a esse princípio da dialeticidade. Mas aí, pela minha própria exposição, que é uma síntese, naturalmente, daquilo que consta das razões do recurso, já se percebe que esse princípio da dialeticidade, ele restou devidamente preenchido, né, porque a peça recursal, ela traz os fundamentos referentes e necessários da impugnação, para demonstrar a impugnação à sentença nesse particular ou naquele particular já exposto aqui. Com relação ao mérito da apelação da parte adversa, da senhora Adriana, essa cinge-se, como eu já disse, a 2 questões de mérito. Uma é a questão alusiva à guarda e à convivência, e a outra a questão alusiva à forma dos alimentos em que foram fixados na sentença. Primeiramente, com relação à guarda e convivência, que aqui a apelação fala de visitação, com relação à guarda e convivência, nós sabemos que desde a edição desde 2008 e mais tarde, em 2014, com o reforço, a legislação civil, o Código Civil, ele trouxe a guarda compartilhada com um ar de obrigatoriedade, de compulsoriedade, né? Inclusive se fala em aplicação coativa de guarda compartilhada, porque ela, excelências, como vossas excelências naturalmente muito bem sabem, ela é um antídoto natural para situações de alienação parental, que inclusive estão instaladas no presente caso, muito embora não seja esse o cerne da questão que aqui nós estamos tratando. Inclusive, as partes já estão em outra lide judicial, em primeiro grau, ajuizada a posteriori do recebimento desse recurso de apelação, tratando desse mesmo tema, né? Mas aí não é também de se dar destaque a essa questão aqui. Vamos aqui abordar realmente, efetivamente, aquilo que consta do recurso de apelação. Então, assim, o intento do recurso de apelação da senhora Adriana é alterar o modelo de guarda para, de vez de ser compartilhada, como foi aquele fixado na sentença, para a guarda unilateral. Só que não existem elementos que deem a conotação necessária, que deem um reforço necessário para essa alteração de guarda. Veja, o artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil, ele estabelece, inclusive, de forma muito clara, que quando não houver acordo entre os pais, deverá o juiz fixar a guarda compartilhada, exceto se um deles declarar expressamente que não deseja, o que efetivamente não é o caso deste processo. A parte, a hora apelada, o senhor André Dias Costa, ele manifesta o total interesse, e essa guarda já vem sendo cumprida regularmente, pelo exercício da guarda compartilhada, né? Então, não há aqui nenhum elemento
dentro do processo, e aí dizer que, por exemplo, os pais não se entendem muito bem e que entre eles não há um bom relacionamento, isso não é motivo para não fixação de guarda compartilhada. O próprio STJ decide isso com muita frequência, com muita reiteração. A doutrina também entende dessa forma, até porque a legislação é muito clara: quando não houver acordo entre os pais, deverá a guarda ser fixada na modalidade compartilhada, porque ela é que melhor atende os interesses da criança e do adolescente, permitindo uma convivência mais aproximada com os pais que já não convivem sob o mesmo teto. E a situação aqui é bem peculiar, porque os pais residem muito próximos, eles residem dentro de um mesmo condomínio, né, horizontal, um condomínio de casas, o que facilita, por demais, o trânsito da criança nessas questões de convivência, certo? Ainda que assim não fosse, nós sabemos que recentemente o STJ deliberou sobre a guarda compartilhada mesmo em cidades, estados e países diferentes, né? Inclusive um julgamento recente de maio de 2021 no recurso especial 1.878.041 de São Paulo, 1.878.041 de São Paulo, dentre outros precedentes nesse mesmo sentido. Então, observando o melhor interesse da criança e do adolescente, a guarda compartilhada é medida que se impõe, né? À medida que ela realmente, como eu lhe falei, como eu coloquei a Vossas Excelências, desculpa, ela traz aí um antídoto natural contra a alienação parental. Dificulta a instalação desse elemento muito nocivo à formação da criança e do adolescente. Com relação aos alimentos, a resignação da apelante é que esses alimentos precisam ser majorados. Além da obrigação in natura já fixada por sentença, a apelante deseja que esses alimentos sejam majorados em mais 15% a ser incidido sobre os vencimentos e vantagens do apelado. E aqui é bom que se diga que alimentos não existe forma preferencial de fixação. Alimentos precisam atender ao binômio necessidade e possibilidade. E o caso concreto, o juiz de primeiro grau aferiu com muita precisão, com muita maestria, e sopesou essas questões e determinou que a obrigação in natura, na forma como está sendo paga e como foi fixada na sentença de obrigação do genitor, ela, além, e aí eu cito trecho constante dos autos nesse sentido, no ID 109.11.276, pois diz o seguinte, que a forma que foi fixada, além de evitar conflitos entre as partes, visto que são pagos diretamente aos credores, prestadores de serviços, sem trânsito pela parte ora apelante, respeita a proporcionalidade, né? Visto que a maioria dos gastos ficam exclusivamente ao encargo do apelado, mantendo responsabilidades mútuas com as despesas comuns às duas casas, em especial pelo fato da pensão vir sendo revertida em sua totalidade para o menor, filho comum das partes, que hoje usufrui de melhores serviços e qualidade de vida. E aí é bom que se diga que a guarda compartilhada e a convivência equilibrada, como acontece hoje, ela permite esse efeito reflexo no próprio quantum da pensão alimentícia, não na obrigação alimentar, à medida que despesas ordinárias de manutenção da casa, de manutenção de alimentação, de lazer e vestuário, ficam a cargo de cada um dos pais, devendo apenas aquelas despesas fixas, ordinárias, nesse caso aqui como educação e saúde, ficarem a critério especificamente aqui do genitor, ou seja, estando ele com a obrigação proporcionalmente assumida em quantia maior do que aquela que é paga ou que é de responsabilidade da genitora. Então, Excelência, por essas razões, pugna que o apelante André Dias Costa, pelo provimento do seu recurso de apelação, para aquele ajuste pontual na sentença, para determinar que apenas os bens adquiridos efetivamente durante parcelas pagas durante a união estável de pouco menos ali de 2 anos, conforme declaração visada e assinada pelas próprias partes, e também as benfeitorias efetivamente erigidas naquele instante de convivência, aquele lapso pequeno de convivência, sejam isso realmente apenas, então somente o alvo de partilha. E com relação ao remanescente da sentença,
que ela seja mantida na integralidade, porque a guarda compartilhada, como já disse, é aquela que atende o melhor interesse da criança e do adolescente, e isso ficou atestado nesse processo. E, repito, isso é um processo de instrução muito longa, é um processo que ele é de 2015, então nós temos aí 7 anos, né, ou mais ou menos 6 anos desse processo na primeira instância, uma instrução muito detida, com laudos sociais que atestam a possibilidade e psicossociais também da guarda compartilhada, além da questão alusiva aos alimentos. Eu concluo aqui e agradeço a atenção de Vossas Excelências. Próximo é doutor Ricardo Vitor. Está presente? Estou sim, Excelência. Me ouve? Sim. Doutor Excelência, só pela ordem, perdão atrapalhar aqui. Eu tive um chamado no meu processo e tive um problema técnico no meu computador e tive que instalar aqui no meu aparelho celular para poder acompanhar a sessão, porque o computador simplesmente travou. Aí foi chamado e eu não tive como apresentar a sustentação oral. O processo de uma análise de uma perda de poder familiar, é uma apelação civil, de número 73. E eu queria pedir as escusas e a reconsideração de Vossa Excelência, se possível, eu posso aguardar para o final. Vossa Excelência fala nesse processo 211, não, 73? É o de 73 da pauta, exatamente. Doutor, já foi chamado, infelizmente, já foi chamado, já foi declarado aí o resultado. Não dá, não. Existe a possibilidade da reconsideração, Vossa Excelência? Não. Inclusive, doutor, tem outro aqui, doutor Francisco Barro também, o dele já foi chamado, não estava presente. E já foi julgado também, doutor Francisco Barro. Do 211, continuando o julgamento. Doutor Ricardo Vitor. Excelência, estou aqui, Excelência. Só para pedir também minhas desculpas, porque teve problema aqui de ingressar no sistema desde 8 horas que eu tento, desde 7h30 que eu tentava, não consegui agora, também em razão desse sistema que hoje, por vários motivos aí, não sei qual for, eu sei que não consegui acessar antes, somente agora. Da mesma forma. Então, eu queria também só dizer que não estava presente, mas estava presente no computador, pelo menos para ingressar. Tá certo. Tá mais. Doutor Ricardo Vitor, está presente? Estou, Excelência, estou sim. Pronto, pode começar, doutor. Inicialmente, desejo um bom dia, a todos e a todas aqui presentes. Gostaria de saudar o eminente desembargador relator, doutor Cornélio Alves, o desembargador Cláudio Santos, desembargador Expedito Ferreira, a nossa procuradora, doutora Lourdes Azevedo, inclusive a quem me acorda as palavras do doutor André, parabenizo pelo Dia Internacional da Mulher, assim como todas as servidoras e colegas aqui presentes. Também saúdo os servidores e os colegas advogados. Gostaria de me solidarizar, inclusive, com os colegas doutor Raoni e doutor Francisco Barros. Enfrentei os mesmos problemas. Inclusive, até agora eu não consegui alterar meu nome aqui no sistema, por isso não estava aparecendo doutor Ricardo Lucena, embora esteja no computador de casa. Tá, mas, doutor, faz tempo que desde o início que eu visualizo Vossa Excelência aí. Eu já tentei mudar o nome. Mas outro problema, mas está aí só aparecendo presidente da carne. Mas só para... RN. Mas desde o início que eu estou visualizando Vossa Excelência aí. Porque quando eu tentei entrar pelo computador, que deve ter sido o que eles fizeram, o navegador, não consegui. Aí por isso que eu voltei para cá. Mas enfim, vamos lá. Começando a presente sustentação oral, quero cumprimentar também o colega doutor André Franco, que fez também sua brilhante exposição, que apesar de estarmos em lados opostos, a amizade e o respeito sempre vai prevalecer. Eu estou representando nessa apelação a senhora Adriana Sara Corrêa de Castro. E começando já, aproveitando a exposição fática que o doutor André fez, esse processo é um processo muito longo e é um processo que a gente se depara com o perfil de um litigante compulsivo. O apelado ele é um litigante compulsivo. Para os senhores terem ideia, até a psicóloga que fez o laudo, que não atendeu às vontades dele, ele representou ela no Conselho de Psicologia, psicóloga do juízo. Para vocês terem ideia de como esse processo vem tramitando desde 2015, com diversos peticionamentos, tem mais de 1.700 folhas esses autos, e o que a gente vê aqui é que
diferente do que o doutor André fala, essa guarda compartilhada ele tem uma enorme dificuldade, porque compartilhar significa dividir as obrigações entre pai e mãe. E o que a gente menos vê nesses autos é divisão. E isso foi agravado, excelências, com a fixação desses alimentos in natura, porque anteriormente, a fixação dos alimentos ele era em porcentagem, no valor de 20% dos vencimentos do apelado. E aí, quando o juiz em sentença revogou a liminar concedida anteriormente e fixou os alimentos in natura, o réu não passou nem uma semana, ele simplesmente alterou o plano de saúde da criança sem comunicar à mãe, só comunicou quando questionado. Além disso, mudou a escola da criança e, assim, passou a impedir com que a senhora Sara apelada participasse da convivência do filho. Porque nós estamos diante de um caso em que o apelado ele é um policial federal, recebe mais de 20 mil reais, e a apelada trabalhava com turismo durante a pandemia, seus vencimentos não chegavam a 2 mil reais. Inclusive, excelências, ela recebeu auxílio emergencial do governo. Então, a gente está diante de um caso aqui, onde a guarda compartilhada fixada pelo juízo, ela atenuou, ela serviu para quê? Juntamente com a pensão, para que não existisse compartilhamento. Nós temos inúmeros incidentes, como o doutor André falou, nós temos casos, recentemente conseguimos uma liminar, que o pai não deixava a mãe falar com o filho enquanto o filho estava na sua residência, temos uma liminar do juiz que garantiu isso, não se mandava sequer um e-mail para dizer qual era o estado do filho. Então, realmente, esse processo ele tem essa dificuldade que foi reconhecida pela psicóloga no laudo, juntado ao processo. Eu vou mais citar aqui só o Instituto Psicossocial de ID 44359154. Ela também, a psicóloga, ela enfatizou a necessidade de acompanhamento psicológico dos envolvidos. Mas o que a gente tem presente nesse processo, inclusive caracterizando essa questão do litigante compulsivo, foi ajuizado, na época do pensionamento de 20%, uma ação de prestação de contas junto ao Ministério Público, pelo apelado, onde ficou claro que a senhora Sara é uma excelente mãe, que realmente gasta os valores que recebia pelo bem da criança. Inclusive faz muito mais do que ela pode. Então, a gente, excelência, está aqui nessa apelação, pugnando pela reforma da sentença nessa questão da guarda, porque essa guarda pode ser tudo hoje, menos compartilhada. E isso está prejudicando a criança. Nós temos hoje nos autos laudos mostrando que a criança está apresentando problemas na escola, necessitando de reforço. Nós temos que a mãe, o pai, se recusou a pagar o reforço da criança particular, a mãe matriculou. Quando o filho estava na casa do pai com a sua madrasta, porque o pai, por ser policial federal, ele costuma viajar bastante, ele não foi levado ao reforço que necessitava. Quer dizer, então nós temos diversas questões nesse processo que se estende desde 2015, que nos levam a crer que a guarda compartilhada não é o meio ideal. A guarda compartilhada não está funcionando, diferente do que o André bem relatou. Pelo contrário, nós temos aqui um conflito instaurado e nós temos uma mãe desesperada, porque além dela não ter a guarda do filho, ela não consegue ter informações da outra parte do filho está com ele. Quer dizer, tudo isso, isso foi potencializado com a questão da pensão, porque como se fixou a alimentação in natura, você tem uma parte que recebe 20 mil reais, pelo menos, né, o salário base. Você tem outra que recebe 2 mil. Ele paga, as despesas da criança foram juntadas em uma planilha, chegam a 6 mil reais. A parte está pagando o colégio e o plano de saúde, que dá 2.300. E quem é que está contribuindo com o restante? Então, esse caso, o pai, claro, quando a criança está com ele está pagando algumas coisas. Só que a mãe não participa disso. Nós tivemos um caso desses autos que a criança precisava de um dentista, a mãe fez um orçamento em 2 profissionais, o pai levou a criança para Brasília para ser atendida pelo um tio, até aí tudo bem.
Mas quando a criança foi atendida por esse tio, voltou com outro problema. Quando chegou, voltou com um problema complementar. A mãe quis levar no dentista. Então, o pai sugeriu outro dentista, diferente dos dois que ela indicou. Quando ela concordou, levou a criança no dentista. Quando chegou lá, o dentista disse que não era odontopediatra. Encaminhou a criança para um odontopediatra. Quer dizer, a gente vê que existe uma animosidade, uma litigância, um intuito de prejudicar a outra parte e não de atender o melhor interesse da criança. A gente está diante de um caso onde o apelado, ele busca de todas as formas atacar a instabilidade emocional da minha cliente. Então, isso utilizando o que é criança, não tem nada a ver com isso. Então, Excelência, a gente pede nesse processo, justamente com relação a essa questão da guarda, que ela não seja compartilhada, mas que a guarda seja com a mãe. E como o doutor André bem falou, eles vivem no mesmo condomínio. Nada impede que ele visite a criança, até porque ele sempre teve contato com a criança. E também tem que sopesar a questão das viagens dele. Ele tem viagens constantes para o trabalho, mas faz questão de deixar a criança ou com a avó ou com a madrasta, perdão, para que ela não esteja no convívio da mãe. Com relação à questão da pensão, eu acho que está mais do que claro que essa pensão ela merece ser reformada, porque ela é uma pensão in natura, onde ele paga o colégio e a alimentação, o colégio e o plano de saúde, perdão, e o restante. Quer dizer, não existe compartilhamento. Ele faz o que ele quer e quando ela está com a mãe, que ela busca, tem diversos prints nos autos, chega a ser até ela procurando o pai, pedindo para ele pagar algum remédio, alguma coisa, e ele sempre buscando contrariar. Sempre tem que ser da forma dele, do jeito que ele quer, porque ele paga. Então, é muito importante que, nesse caso, a gente volte ao arranjo anterior. Por isso, a fixação de que era o colégio, o plano de saúde e os 15% dos vencimentos dele, justamente para equilibrar esse binômio e também para acabar com essa situação que vem acontecendo, porque a gente tem vários indícios de alienação parental nesses autos. Então, o nosso pedido, Excelência, é justamente o provimento do recurso nesse sentido, e aí com relação ao recurso do apelado, onde ele... Com relação do recurso do apelado, onde ele pugna pela reforma da sentença, no que tange a partilha dos bens, o doutor André bem citou que era uma coisa que foi controversa durante o processo no primeiro grau, que a convivência deles durou até junho de 2015. Inclusive, isso aí consta nos autos, tinha um acordo das partes, e na inicial, que o processo foi proposto pelo apelado, ele diz que acabou em dezembro de 2014, quer dizer, ele tinha se dado um acordo anteriormente de solução de união estável consensual, dizendo que a união foi até junho de 2015. E aí, posteriormente, ele entra com o processo dizendo que não, que foi até dezembro de 2014. Nós temos aí um caso claro de onde o apelado está querendo manipular as informações para se beneficiar, porque antes deles construírem essa casa, o apelado morava na casa da mãe da apelada no mesmo condomínio sem pagar aluguel, coisa que até hoje não faz, porque ele construiu a casa, se dissolveu a união estável com a apelante e hoje mora na casa, mas ela continua morando com a mãe. Quer dizer, o que a gente tem aqui, a juíza analisou muito bem isso no primeiro grau, foi a questão dessa temporalidade, desse lapso temporal até junho de 2015, que justamente tem documentos nos autos que comprovam que foi justamente o período onde a casa foi construída. Então, por isso que ela entendeu que a partilha deveria ser integral. Então, a gente, nesse caso, pugna pelo provimento da apelação da autora, Adriana Sara, e pelo improvimento da apelação do senhor André. Final, doutor. Excelência, pela ordem, eu queria fazer só um acréscimo fático, à fala do colega, é que os alimentos foram fixados da seguinte forma, né? Porque ele falou só escola e plano de saúde, como se fosse uma coisa, só isso, mas não é. Todas as despesas escolares, dentre as quais estão inclusas matrícula, mensalidade, material escolar, fardamento, esporte e atividades extracurriculares, além do plano de saúde, certo? Então, não é apenas... Está nos autos, doutor?
E um outro fato, de fato é que essa questão referente à guarda e convivência é fruto de um acordo entabulado por eles e homologado pela sentença. Apenas isso. O meu voto está disponibilizado aí já faz alguns dias, os vereadores que põem a turma. Senhor presidente. Já foi disponibilizado. Pois não, doutor. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de um esclarecimento. Qual a idade dessa criança? 6 anos, excelência. 6? 3 ou 6? 6, excelência. 6 para 7 anos. Acho que já foi. Eu vou divergir do relator com relação à guarda. Deixa eu ler meu voto primeiro, só. Depois Vossa Excelência apresenta a divergência. Porque Vossa Excelência expôs o voto. Não, mas eu preciso ler para os advogados, né? Não, Vossa Excelência pode ler à vontade, sem problema. Eu ia falar para... Vou ler aqui só a conclusão. Vossa Excelência apresenta depois o voto divergente. Como eu já disse, já foi disponibilizado para os colegas, e a conclusão é a seguinte: desde o exposto, em consonância com o parecer ofertado pelo CEP Procurador de Justiça, rejeita a preliminar contra recursal de não conhecimento do apelo da parte adversa suscitada por Adriana Sara Corrêa de Castro e conhece de ambas as apelações. E no mérito do parcial provimento da apelação siga, interposta por André Dias Costa, tão somente para determinar a partilha das quantias adimplidas a título de financiamento do imóvel situado no condomínio Green Club 3, no curso da União Estável, a razão de 50% para cada um dos ex-companheiros, bem como das ventorias realizadas no período da união de vidas, e não da totalidade deste bem, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença. Nesse provimento, a apelação interposta por Adriana para Corrêa de Castro. Com a palavra, doutor Cláudio Santos. Esse é o meu voto. Obrigado, Excelência. Eu estou divergindo com relação à guarda compartilhada, porque eu, em regra geral, guarda compartilhada só dá certo quando o casal se separa e fica amigo. Quando ficam amigos, quando tem uma relação civilizada. Porque impor isso a uma criança de 6 anos, 5 anos, 7 anos, imagine qualquer de nós adultos passando uma semana numa casa, outra semana noutra casa. Imagina uma criança, como é que vai funcionar essa cabeça dessa criança. Então, na minha percepção de magistrado, a regra geral é que a criança, principalmente a criança ainda de pouca idade, deve ficar com a mãe, a não ser que realmente não tenha condições de ficar com a mãe. Eu já tenho exposto esse ponto de vista aqui, e essa é a minha posição há algum tempo. Me parece que eu não estou absolutamente que eu vou examinar o processo, porque ao votar na guarda unilateral com a mãe, no meu voto eu vou fixar o direito de visita para ficar claro e líquido o meu entendimento. Então, não vejo como possa, não é o caso, porque eu não examinei os autos, não estou falando no caso vertente, mas tenho visto dezenas e dezenas de separações em que se usa filho para se vingar um do outro, a mãe do ex-marido e o ex-marido da ex-mulher. Se usa muita criança de forma disso. Eu já vi casos aqui no Tribunal de Justiça em que o pai pegou a criança por um braço e a mãe pelo outro braço e quebraram o braço da criança de 4 anos de idade. A que chega a loucura e o ódio de um casal, não é? De formas que eu não vejo como possa se defender com toda franqueza que uma criança passa uma semana com um e uma semana com o outro. Isso é uma coisa, cada um tem seu canto, o homem é um animal que quer a sua toca. De formas que, vou pedir vez ao relator para divergir apenas nessa parte. No restante, estou de acordo plenamente com o bem lançado o voto do relator. E para que eu torne essa divergência mais líquida, eu vou fixar no meu voto o direito de visita. Que então, Vossa Excelência é pedir vista. Pedir vistas, mas já adiantando que a minha divergência é unicamente relativamente a essa questão, senhor presidente.
Excelência, pela ordem. Eu queria Não, fazer eu só um não esclarecimento de gostei fato. da ordem. Eu não gostei da ordem. Da minha parte, não. Inicialmente, Aí o vai querer falar 3 vezes. Excelência, se for Estamos para aqui na... Desculpa, Excelência. o fato que foi negado. É só um Eu não esclarecimento de fato. concordo, o senhor advogado presidente, com é mais nenhuma permitido ser feito. intervenção Não dos pode, não. advogados. Depois de iniciado o Nenhuma julgamento, intervenção aí dos já passou advogados. o período de sustentação. Não, eu estou... Padre Expedito, aguardo o voto, Padre Expedito. Porque Vossa Excelência já votou no sistema, mas pode notificar se quiser. Excelência, eu vou aguardar o voto, viu? Vou retirar o meu voto, certo. eu vou aguardar o voto do Cláudio Santos. Não é dizendo certo, que eu vou tudo bem. punhá-lo. Então está mas com eu visto o desembargador Cláudio Santos. Eu vou somente examinar, viu? Tá bom, Ok. obrigado. Senhor. Na sequência, o 212, apelação cível 0810-489-73-2017. Apelante apelado, o Iperne. E apelado Denildo e Marcel da Cunha. O advogado está presente? Não está. Eliab Fernandes da Cunha não está presente? Não, não está. Então está julgado. Na sequência, 213, apelação civil 0805-551-10-2011. Apelante Alto Ônibus Santa Maria Transporte Luiz Limitada. Esse processo é do Expedito. O Expedito trouxe? Não mesmo, Excelência. Na sequência aqui, outros processos com destaques. O 214, agravo de instrumento 0809-732-08-2021. APEC e Larissa Márcia. A assessoria informou que não está em julgamento, é isso, Bador Cláudio Santos? Isso aqui, Esse 14, pagador Expedito Ferreira. Mas Vossa Excelência... Pediu visto de pagador Expedito. Está com... Não trouxe, Bador Expedito? O voto vai estar no sistema ainda hoje, viu? Tá certo. O 215, agravo de instrumento 0808-26846-2021. Agravante, Eide Barreto Medeiros. E agravado Ministério Público. Doutor Ricardo Tinoco. Sim, senhor presidente. Eu pedi vista desse processo, Vossa Excelência deve estar vendo aí, que foi consignado o meu pedido. Certo, foi. Eu já posso, resumidamente, me pronunciar? Pronto. Em resumo, senhor presidente, eu antecipo que acompanhei o voto do relator, apenas justificando o fato de ter pedido vista, porque, na hipótese, embora a matéria se refira à acumulação de cargos, é conhecida a posição do STJ com relação ao fato de que, com referência aos médicos, eles não estão submetidos àquela carga horária acumulada, que atende a, salvo engano, 60 horas semanais, e também porque, no caso, como se está discutindo exclusivamente a indisponibilidade de bens, estando essa corte vinculada ao julgamento de um agravo, ou seja, estamos a conhecer da matéria apenas em relação aos pressupostos que são exigidos para o julgamento do agravo, eu entendi que não deveríamos nos imiscuir nesse debate sobre o mérito da improbidade administrativa, entendendo que os bens que são colocados em afetação, eles merecem esse tipo de cautela. Portanto, eu entendi que o relator bem andou, no seu entendimento, no sentido de resguardar o direito da parte de ainda dispor dos seus bens, enquanto não se forma um convencimento definitivo a respeito das provas que serão produzidas em juízo. As provas que existem nos autos são apenas de natureza inquisitorial, foram realizadas na fase do inquérito. Então, isso confere fragilidade, né? Nós todos sabemos disso, para que haja um juízo de valor contrário à afetação dos bens. Eu quero dizer, nós não podemos imaginar que se deve impedir que a parte tenha a disposição dos seus bens enquanto não se faz uma instrução processual definitiva. Então, com essas razões, eu acompanho integralmente o relator, senhor presidente. O resultado fica o seguinte: conhece e dá provimento ao agravo de instrumento, não é isso? Ficando prejudicado o agravo eterno, a unanimidade. Na sequência, 216, agravo de instrumento 08-914-56-2021. Agravante Grey Leal Xavier, Lívia Maria Santos Xavier. E agravado Unimed Natal. O Cláudio Santos pediu vistas, esse processo é da minha relatoria. Senhor presidente, eu pedi vista só para ver aquele detalhe de
de entendimento nessas questões, mas estou acompanhando Vossa Excelência. Então, a unanimidade. Destaquei no voto aqui. Destaquei no voto. Tá certo. Nego provimento ao recurso. Na sequência, 217, apelação 508, 49, 508, 52, 2018. Apelado Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. E apelado Maria de Fátima Nunes de Rego Siqueira. Para 2 pedidos. Trouxe o processo? Está com vez na próxima sessão, eu troco. Está com vez, excelência. Próxima sessão eu troco, preparando meu voto. Está certo. O 218, agravo instrumento 08, 12, 096, 50, 2021. Agravante, as iniciais JHDC e agravado as iniciais LMD, GPC. Eu sou o relator, desembargador Cláudio Santos pediu vistas. Senhor presidente, eu realmente me enganei naquela oportunidade, porque se trata apenas da indisponibilidade, do bloqueio, não se trata da liberação. Eu realmente me enganei na oportunidade. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Então ficou na unanimidade, nos termos do voto do relator, não é isso? Isso, estou acompanhando Vossa Excelência. Na sequência, 209, apelação, remessa necessária 08, 51, 131, 88, 2017. Apelado município de Natal, apelado Dias Hotéis e Turismo S.A. Da minha relatoria, desembargador Cláudio Santos pediu vistas. Senhor presidente, eu estou elaborando um voto vistas aqui, me parece que já está disponibilizado, não sei se está disponibilizado, porque eu concluí esse exame ontem. Está aqui o voto vistas. No fundo, senhor relator, eu faço até um apelo a Vossa Excelência, porque eu estou concordando com Vossa Excelência de anular o processo administrativo, deixando o voto de infração. Pronto, isso mesmo. Mas o voto de Vossa Excelência, me parece que, pelo menos ao meu entendimento particular, deixou uma certa dúvida e estou acompanhando Vossa Excelência, mas trouxe um voto em que, ao meu modo de ver, respeitando o entendimento exarado no voto de Vossa Excelência, eu estou acompanhando Vossa Excelência, mas com outra conclusão. Certo? Certo. Vossa Excelência está anulando o processo administrativo e está mantendo o alto. Aquela parte de que ele não foi iniciado o processo administrativo, ele foi notificado, apresentou a defesa e pediu aquela diligência, vamos dizer, uma perícia, né? Exato, aí vão verificar foi negado, o auto de infração, é isso que assim que eu estou votando. Foi negado, aí o tribunal mandou fazer, só que não fizeram. Eu estou negando nessa parte, eu estou acompanhando essa parte aí, anulando essa parte. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. O auto de infração em si permanece. Exatamente, para se discutir a questão da rigidez do auto no novo processo administrativo, o qual não foi atendido o contraditório. Meu voto é nesse sentido. Pronto, acompanhando Vossa Excelência com uma conclusão com palavras diferentes. Tá certo. Então, fica a unanimidade, é isso? Eu vou ler aqui a programação. Dá para ler? Ainda falta 220. Mas eu queria ler essa programação do resultado. Desse aí, desembargador, do 219. A unanimidade de votos sem conhecer recurso e aí da remessa necessária, rejeitando a citado pela apelada. No mérito, a unanimidade de voto, a qual o desembargador dá para seu provimento a apelação e o exame necessário, notificando a sentença para, modulando seus efeitos, reconhecer a nulidade declarada, atingir apenas os atos que sucederam à oferta da informação fiscal, ID, número 1017-5587, página 7, incluída a decisão proferida pelo Tribunal Administrativo de Tributos do município de Mossoró. De Natal. Certidão. De Natal. Diga. E da respectiva certidão da dívida ativa. 2. Arbitrar os honorários sucumbenciais devidos ao advogado da parte no valor de R$20 mil, considerando o esmero da atuação do profissional, a instrução documental e a natureza e importância do direito envolvidos, o trabalho realizado e o razoável tempo exigido para o serviço. Meu voto é nesse sentido, então, sendo acompanhado pelos demais. Ok? Ok. Na sequência 220. Apelação civil 0808-106-20-2020. Apelante Mirna Maria Chaves de Vasconcelos. E o apelado Jorge Yamanisque Filho, Norival Timóteo,
e outros. Eu sou o relator. Esse aqui vai ficar para a próxima semana. Será submetido a julgamento na próxima sessão. Tá certo? Então, encerrou-se aí a parte judicial. Vamos começar a administrativa. Todos aprovam as atas das sessões anteriores. Aprovado, presidente. E propõe moção de boas-vindas à doutora Maria de Lourdes Medeiros, né, que retorna para acompanhar essa durante este mês. Obrigada, Excelência. É um prazer. Tem alguma proposição? Excelência, eu proponho um voto de pesar pelo falecimento do ex-governador Geraldo Melo, figura conhecida aí, político, senador. Aprovo, Excelência. Aprovado. Interessado a família. Pronto. Mais alguma proposição, Oswaldo? Não, Excelência, agradeço a atenção da Vossa Excelência. Nenhuma proposição, Excelência, só dar boas-vindas à doutora Maria de Lourdes. Obrigada, Excelência. É um prazer. Também, senhor presidente, dá boas-vindas à doutora Maria de Lourdes e associar as demais proposições. Pessoal. Doutora Maria de Lourdes, está com a palavra. Agradeço, Excelência, as boas-vindas. É uma honra participar dessa sessão. E quero aqui dirigir os parabéns a todas as esposas, a Jaqueline, hoje pelo Dia da Mulher. Então, doutora encerrada, presente sessão.